Olá, pessoal. É um prazer enorme receber aqui conosco a Simone Bossato, que vai falar sobre meditação infantil ou meditação nas escolas. Por favor, Simone, se apresente para a nossa audiência. Então, olá a todos, é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu sou Simone Borsato, como o Sereno acabou de comentar, e eu fui professora nas escolas por 15 anos, professora de educação infantil. Eu era professora concursada e foi uma experiência muito válida estar na escola observando e aprendendo com as crianças. Gostava muito de estar com as crianças e eu percebia, e era algo que me angustiava quando estava no ambiente escolar, que eu percebia que as crianças precisavam de algo a mais do que era ofertado para eles no sistema. E em busca desse algo a mais, eu fiz várias pós-graduação e nenhuma me satisfazia. Então, quando eu escolhi fazer a, a psicopedagogia clínica, surgiu uma possibilidade de fazer o curso de meditação para criança. E quando eu vi esse curso, eu me encantei e eu me encontrei neste caminho. Junto com este curso, se apresentou também as terapias que eu trabalho, que é o Qigong, que é o campo energético das crianças, a apometria, que também abriu novos caminhos. Então, eu consegui perceber a criança como algo inteiro de corpo, mente e alma. E quando eu consegui perceber isso na criança, eu consegui adaptar o meu aprendizado na escola com a teoria, com o que eu tinha estudado. E hoje dá para se dizer que eu me encontrei e que eu consigo trabalhar com as crianças da forma que eu considero ampla, plena, e eu percebo que é para o bem das crianças, assim, com uma profundidade muito grande, tá? Então, é algo assim, como eu falo, eu aprendi com eles, observando os sinais que as crianças me davam, conhecendo o porquê, talvez, que ela não aprendia. E quando você parte para uma meditação, que você percebe que as crianças muitas vezes não conhecem suas próprias emoções, que as crianças não conhecem seu próprio sentimento, que a energia familiar está uma energia estagnada, que não flui, a criança dificilmente vai ter uma aprendizagem positiva. E quando a criança começa a observar as suas emoções, a observar os seus sentimentos e reconhecê-los, ela fica mais calma, ela mais positiva, mais confiante nela, e tudo acaba fluindo mais positivamente para a vida desta criança. E eu percebia na escola, e é algo que a gente vê bastante, esta questão da gente... A família fala da escola, a escola fala da família, e tem, querendo ou não, ainda muito atrito nessa questão, e é que a gente acaba caindo em julgamento. E quando a gente acaba caindo em julgamento, é uma energia também que fica estagnada e que a criança, querendo ou não, ela acaba percebendo isso. E quando a gente se une, dando as mãos, pais e professores, porque assim, na minha opinião, a gente como profissional tem que estar aberto para ajudar, né? Eu sempre fui muito assim dos pais terem o meu contato, a gente ter grupo no WhatsApp, porque eu vejo que é por aí que flui uma educação bem positiva, sabe? Então a gente precisa estar aberto para oferecer o nosso melhor. Então foi partindo de todas essas observações que eu fiz que hoje eu estou trabalhando numa clínica com as terapias energéticas holísticas,
com grupos de meditação para criança que está fluindo muito bem. Eu tenho vários grupos de meditação para criança de todas as idades. E na escola, agora a gente está parado, mas eu trabalhava numa escola particular, era uma aula alternativa, mas já era algo que começou, que estava fluindo e que as crianças gostavam muito de fazer. Tá? Então, é algo que é possível, sim. É algo que, na observação dos 15 anos que eu estava como professora, eu sentia que faltava, porque a mudança, quando a criança começa, é muito rápida. 1, 2 aulas, você percebe a mudança de comportamento da criança e você começa a perceber o quanto a criança gosta daquela aula. Porque é uma aula onde ela se entrega, é uma aula livre. E eu sempre falo, e eu gosto de repetir, a aula de meditação, ela é uma aula livre, porém precisa ser muito bem guiada. É uma aula que a criança, ela vem para expressar o que ela está sentindo. Então, a gente precisa favorecer que ela expresse e a cada apontamento que a criança faz, você está ali para direcionar melhor. Para pegar aquele fiozinho e mostrar para ela o que ela precisa com aquele comportamento dela. Então, é possível sim, e é de uma grande valia se a gente conseguir que todas as crianças nas escolas fizessem e praticassem a meditação. Que E a gente está maravilha! Então, eu tenho assim, estou aqui liderando um projeto, iniciando essa questão para que a gente pudesse levar as PICs, as práticas integrativas complementares para as escolas. Então, esse é um dos nossos objetivos hoje aqui, conversar com você sobre essa possibilidade, porque já que o Ministério da Saúde adota as PICs e incluiu ela dentro do manual das práticas integrativas complementares, a nossa ideia seria que o MEC, o Ministério da Educação e Cultura, também pudesse sugerir ou incluir essas práticas. Digamos que algum diretor, algum professor, alguma escola particular ou pública tenha interesse em levar a meditação para as escolas. Aquela hora lá de religião ou de uma hora livre, elas vão incluir, não precisa ser tanto tempo, 1 hora, de repente pode ser menos. Eu queria que você falasse um pouco como que nós podemos implantar as meditações nas escolas infantis, sejam elas públicas ou privadas. Dá uma palhinha aqui, que de repente tem tanta gente interessada, mas assim, acha a ideia legal, mas não sabe como implementar. Tá. Eu percebo que existe 3 possibilidades que é possível implantar, que é fazer, isso eu teria que adaptar a rotina, mas é fazer uns 10 minutos antes da aula, de manhã ou à tarde, independente, fazer esses 10 minutos de relaxamento com as crianças antes da aula. Aí teria que passar sala por sala, mas é possível a gente fazer desta forma. O que é que eu percebo que a criança precisa? É ela sentir a calma. Porque muitas vezes a criança não sente a calma e ela não sabe que é possível se acalmar. E uma sala de aula com o professor, pode ser o professor de meditação, você vai trabalhar, arrumar aquele ambiente para a criança entrar com algo aconchegante, com uma música que só dela ouvir a vibração daquela música e ela trabalhando a respiração alguns minutos, ela vai sentir essa calma e com certeza 99% de certeza que aquela manhã da criança, aquele início da atividade vai ser outra, tanto de manhã quanto à tarde, porque ela vai se perceber e ela vai se centrar ali. E outra possibilidade que eu vejo é realmente, como você falou, numa aula de ensino religioso que teria, a gente fazer esse momento, que daí seria mais um tempo, uns 40 minutos de uma vez por semana,
embora eu acredite que seria melhor todos os dias, 10 minutos seria o suficiente, mas os 40 minutos, tipo, uma vez por semana, fazer uma aula de meditação, que também a criança vai se agregando desses valores e desse sentir que ela vai ter naquele momento e ela vai adaptar para a vida dela, que ela vai aprender uma respiração correta, que ela vai desenvolver o gosto por um mantra positivo, que ela vai perceber o próprio corpo. Então, é outra possibilidade que eu vejo. E outra questão que eu sinto muito que precisa e que as escolas precisam adaptar é levar isso aos professores também. Porque quando o professor consegue estar calmo numa sala de aula, e isso eu digo com propriedade porque eu sentia por mim que quando os meus alunos estavam agitados, eu sempre perguntava, é eu ou é eles hoje? Né? A gente precisa estar fazendo essa reflexão, porque eles, querendo ou não, estão ali. E muitas vezes a gente leva aquele agito, aquela ansiedade para a sala de aula, e os nossos alunos, essa é a questão energética que eu trabalho também, e eu gosto muito, e os alunos vão sentindo aquela energia, eles vão ficando agitados também. Então, para as escolas, além dessas duas possibilidades que eu vejo de estar trabalhando com as crianças, é de suma importância que os professores também comecem a perceber como estão as suas emoções, como estão os seus sentimentos para estar numa sala de aula e para olhar para as crianças que estão ali naquele momento sob seus cuidados, além de ensinar matéria. Porque a gente percebe os professores que ensinam com aquela vibração mais positiva, olhando além para as crianças, e aqueles professores que estão ali simplesmente para ensinar a matéria, para o aluno tirar nota, e ainda toda aquela questão de competição por trás, que isso nas escolas a gente já precisa terminar, porque isso para a autoestima de uma criança é terrível. A competição, e eles, querendo ou não, estão a todo momento competindo as notas, olhando, por mais que às vezes não falem, as crianças estão sentindo. E as nossas crianças hoje, eles têm essa capacidade de sentir mais. Então, quando se trabalha essa questão com esses professores, e que esses professores consigam plantar no aluno aquela sementinha, aquela vontade de aprender, que o professor, em uma palavra ou outra, vai elevando a autoestima do aluno, eu tenho certeza que não existe aluno que não vá aprender se o professor muitas vezes só pegar na mão e dizer, viu, eu confio em você, você consegue, você é capaz, estou aqui para te ajudar. Não tem quem não vá dar o seu melhor com alguém trabalhando e falando dessa forma com ele, né? E a gente sabe que numa sala de aula tem vários tipos de criança e a gente precisa respeitar a individualidade de cada um. Então, precisa ser olhado também para essa questão de professores. Então, essas duas possibilidades que eu vejo que é possível estar fazendo sim em sala de aula e nas escolas, com uma eficiência muito grande, muito abrangente, que vai elevar o nível educacional assim. Eu não tenho nem palavras para mensurar o que eu vejo o resultado disso acontecendo. Nossa, que maravilha! Me fala um pouco mais ainda da sua experiência. É que às vezes a gente, quando vai falar com os pais ou mesmo com o diretor da escola, os professores às vezes são mais sensíveis, mas às vezes os pais falam assim: puxa, meu filho está matriculado aqui para aprender o conteúdo, não é essas outras coisas. Só que a gente sabe que essas outras coisas facilitam a vida do conteúdo e essas crianças aprendem com muito mais facilidade e elas conseguem até performar mais e melhor, mas principalmente elas aprendem melhor porque elas estão mais ali disponíveis, com as barreiras baixas, percebendo tudo que está acontecendo com ela. Você já fez alguma avaliação ou algum experimento, mesmo que casual, de perceber que aquelas crianças que recebiam a meditação, que faziam a meditação, que fosse 10 minutos por dia,
elas apresentavam mudança de comportamento e, inclusive, uma mudança de performance? Eu não fiz nada para avaliar assim em registros, mas o que eu posso dizer, com os pais, eu, Simone, professora, eu sempre tive uma relação muito saudável, porque eu sempre tive com eles o coração muito aberto de dizer para eles que a preocupação que eles tinham com os filhos dele é a preocupação que eu também tinha com os filhos dele. E que eu, como professora, estava ali para dar as mãos para a gente caminhar juntos para um mundo melhor. Então, sempre foi uma relação muito boa. O que eu percebia muitas vezes geralmente essa questão ali, né? Meu filho talvez está aqui para aprender. Mas eu sentia, e isso a gente prova. E isso eu provava para eles, eu trabalhava com educação infantil, com pré-2. Ah, mas o meu filho tem que ler até o final do ano. Calma, tem todos os pré-requisitos antes e você vai trabalhando e quando chega o final do ano, a gente vê que a criança consegue ler. Então, durante os 15 anos que eu dei aula para a educação infantil, para o fundamental, eu não posso falar porque eu nunca trabalhei, né? Uhum. Sempre teve um resultado muito positivo no final do ano, das crianças estar realmente na fase pré-silábica ou silábica alfabética, de uma forma que eu trabalhava com eles, dessa forma assim, mais levando em consideração os pré-requisitos de uma criança de educação infantil. Quando eu estava na escola, vamos voltar para a questão aqui mais meditação, né? Quando eu trabalhava na escola, eu não usava a palavra meditação porque tinha certa resistência com algumas religiões, que associava a meditação com religiões. Então, o que eu falava para as crianças e falava para os pais e a minha forma de trabalhar? Que eu fazia todo dia. A gente fazia a roda da calma, que era sentar no chão, que era passar um sprayzinho no ambiente, que era eles ouvir uma música calma. E muitas vezes eles sentavam em cima da carteira para meditar, eles amavam sentar em cima da carteira, porque eu acho que era uma quebra de padrões. Sentava em cima da carteira, já tinha delimitação do ambiente, o equilíbrio do corpo, que já é algo que eles iam sentindo, muitas vezes superando para a aula de meditação. E o lado positivo que eu posso afirmar hoje é que eu não estou mais na escola, mas muitos dos meus alunos que eram meus alunos na escola, e os pais trazem ou para terapia, os pais trazem ou para meditação hoje na clínica comigo. Por quê? Porque eles percebiam a mudança no comportamento da criança. Tá? Então é algo, eu nunca fiz nada para registrar isso, até porque tinha essa questão. Os pais achavam super legal a forma de eu ensinar, achavam que os filhos se acalmavam, mas, prof, você trabalha meditação com eles? Alguns eram favoráveis, outros não. Aí, o que é a meditação? A forma que eu comentava era a roda da calma. Aí eu falava, e tinha alguns alunos que a gente falava roda da calma e eles mesmos denominavam. Prof, vamos fazer meditação hoje? Porque eles sentiam o benefício que era eles respirar alguns momentos ali. E durante a manhã, que eu dava aula de manhã e à tarde, era realmente assim um momento de tranquilidade, porque eles sentiam o próprio corpo, eles sentiam os sentimentos deles. E muitas vezes ele chegava e dizia, prof, eu estou com aquele sentimento que aperta o coração, porque era uma forma de eu ensinar para eles. Porque, sim, parece tão óbvio a gente falar em sentimentos, raiva, medo, tristeza, mas a gente que trabalha com terapias, a gente percebe que muitos adultos chegam até nós e que não conhecem o sentimento. E daí, se o adulto não conhece os sentimentos, como é que vai ensinar a criança a sentir os seus sentimentos? Então, eu deixava muito claro para a criança, quando ela estava frustrada, quando ela estava com raiva, quando ela estava com medo,
E a forma de eu ensinar elas a vivenciar era, eu sempre expressava, ó, apertou, você ficou com vontade de chorar, é porque apertou. Quando você está feliz, você abre o coração, você abre o sorriso. Então, eles iam sentindo desta forma, tá? E com a meditação, neste momento, dele sentar, muitas vezes até durante a aula. Olha, a prof não vai falar com ninguém nervoso, você está nervoso, você está frustrado. Senta lá, respirar um pouco, que depois a gente conversa. E eles vinham até mim e diziam, prof, eu já me acalmei, agora eu quero a sua ajuda. Então, era algo assim tão lindo, eu sinto até saudade de falar, porque era muito positivo isso, sabe, que acontecia. Então, assim, seria isso a minha experiência maior, algo registrado, não tem, mas tem muitos depoimentos, tem essas experiências e tem a busca hoje, por eu não estar lá, a busca na clínica, por eles já terem percebido o benefício na vida dos filhos. Uhum. Eu vejo assim, eu acho que de cara, só com os relatos que você tem, com a tua experiência, é visível que as melhorias são evidentes, né? E que, assim, é muito mais comportamental. E eu imagino e espero que, de repente, que essa mudança comportamental, ela também vai mudar na performance. A criança vai ter mais atenção, ela vai ter mais foco, ela vai se dedicar mais tempo, sei lá, está estudando, está de saco cheio, levanta, toma água, dá uma volta, olha o celular, para, volta, sabe? É legal também a criança saber parar, né? Saber onde parar, onde curtir. Mas o que eu percebo no teu relato, que para mim é muito legal e é uma resposta muito interessante, é que as crianças ficam com menos barreiras. Se ela percebe que ela está zangada, que ela está chateada, que ela vai lá meditar um pouco. É muito mais interessante que colocar castigo. Não, só medita, para um Sim. pouco. Aí ela revê, ela se autorregula e ela volta. Agora eu gostaria que você me ajudasse nesse dever ou naquele. É uma forma muito mais, digamos, civilizada e educada, e onde ela vai aprendendo também a trabalhar com todas as suas emoções, sentimentos, Sim. pensamentos e essas coisas todas que acabam impedindo, né? Porque de repente a gente consegue às vezes identificar uma criança que é raivosa, mas que ela não expressa, é aquela raiva meio que encruada, embutida ou silenciosa, né? Isso às vezes machuca muito mais do que qualquer outra coisa. Isso é muito legal mesmo. De repente, eu queria também saber de você se você já teve alguma experiência em atender alguma criança na clínica que sofreu algum tipo de abuso e que ela, utilizando a questão da meditação, ela conseguiu se auto-reestruturar ou se autorregular. Não, não, nunca atendi ninguém nesse sentido. Uhum. Não, sobre abuso, não. Porque às vezes o que eu percebo é que as crianças ficam muito caladas, né? Elas não têm essa possibilidade de se abrir. E eu vejo a meditação como um mecanismo de melhorar a conexão dessa criança com o meio, seja ela com Isso. a família, com a escola, o que seja, né? Então, eu estou aqui Sim. imaginando, hipotetizando que uma criança que sofreu um abuso moral, por exemplo, o pai gritou, a mãe, ou coisa que o vale, ou às vezes um coleguinha que fez bullying, e essa criança meio está ali tristinha por conta de uma série de situações. Quando ela passa pelo processo de meditação e ela vê que tudo é passageiro, é igual uma nuvem, não tem que agarrar, não tem que segurar, eu acho que isso traz fluxo, né? Ela entra em fluxo, ela entra em fluxo, aí a coisa começa a fluir. É tipo assim, a vida é assim, cheia de frustrações e cheia de felicidades. Quando a gente consegue encarar tanto a felicidade como a frustração como algo passageiro, mas não permanente, mas como uma escolha, fica mais fácil conduzir a vida, né? Exato. Eu tenho um relato que eu acho uma criança bem interessante, que é nessa questão com relação a notas. Ela era uma criança que ela se cobrava demais e ela sempre se achava inferior. E ela internalizou nela, por ela sentir talvez as expressões de alguns professores, que ela não tinha capacidade. Chegava o momento da prova, a criança se bloqueava total, porque era prova, porque não conseguia. Ela não conseguia fazer aquela expansão de consciência dela, de voltar no momento da aprendizagem e trazer aquilo para o momento da prova.
E muitas vezes, assim, me relataram que ela era distraída em sala de aula, que tinha dificuldade de concentração. Um dia, eu conversando com essa criança, e tinha festa junina na escola, ela começou a me falar a música que o pré-maternal dançou, que o maternal dançou, que o primeiro ano dançou, a música que todas as turmas tinham dançado. Aí me deu um clique assim, eu falei, peraí, uma criança com dificuldade de concentração vai numa festa junina e memoriza todas as músicas. E eu fiquei pensando por mim, se eu for numa festa junina, eu não memorizo a música que todo mundo dançou. Falei, cá, onde é que tá, né? A falta de concentração e de atenção. E já me liguei que tinha alguma coisa. Quando nas aulas de meditação na clínica, a gente fica 45 minutos, uma hora com eles, que eu favoreço várias atividades, e uma que eu trabalho jogos de memória, que é uma forma da criança trabalhar a atenção e também desenvolver a intuição, é um dos meus objetivos do jogo da memória. Gente, ela sempre ganha e tem muita facilidade de saber onde está. E aos poucos, isso eu estou falando para ela, eu falei, tá vendo? Tá ganhando da prof e você não se achava boa o suficiente por conta de uma nota na escola. E aos poucos, desta forma, eu estou mostrando para ela o quanto ela é inteligente, o quanto ela tem boa memória e que a nota era uma consequência desse bloqueio que ela teve e que ela pode rever e que ela pode desbloquear. E não só com criança, hoje como terapeuta, eu posso dizer, por exemplo, o dito teste do OAB para passar lá para ser advogado. Aham. Tem muitas pessoas com bloqueio disso. E o que é que bloqueia? É essa tensão no momento. Quando vai trabalhando na meditação, que ele começa a perceber esse fluir e que ele estudou e que ele abre o campo energético dele, se sentindo com capacidade, vai acontecer. Mas é aí com meditação que a gente precisa entrar, porque senão vai ficar esse bloqueio e essa criança, ou até mesmo esse adulto, vai ficar acreditando que não é capaz. E quando a gente consegue reverter essa situação, tudo bem. E muitas vezes, essa pessoa que procura ajuda não consegue, daí fica uma situação mais difícil. Então, nessa situação que você está comentando, é um dos casos mais evidentes que eu percebi até hoje, é com essa adolescente. Não se sentir capaz, bloquear na hora da prova. E ela vai precisar, e é convivência, é sentindo, é percebendo que ela vai rever aquilo, como que eu vou dizer a palavra certa? Que ela vai precisar mudar essa vibração de padrão que ela vinha trazendo até então, para que ela consiga ver a aprendizagem como algo positivo. Porque ainda era uma criança bem sensitiva, que aquele olhar da professora ia lá na alma dela e aquela sensação de incapacidade, ela olhando assim, da forma, conhecendo ela, a sensibilidade, ela nunca ia aprender num contexto como estava se apresentando para ela na escola. Então, aí que tá, que eu falo mais uma vez. Meditação para as crianças, trabalho com professor, meditação com as crianças, trabalho com professor, porque o professor também precisa ter essa sensibilidade, né? De Muito saber. legal. E você tem assim algum exemplo de alguma escola em que os professores aceitaram e passaram a meditar também? Porque eu percebo que às vezes os professores não é que eles não tenham interesse, mas eles alegam uma sobrecarga e que não tem tempo e tal. Então, de repente, eles gostariam de receber, acredito eu, mas ao mesmo tempo eles não se permitem em função de uma carga horária e coisa que vale. Sim, eu não tenho assim exemplo sereno de escola em si, o total da escola. Aqui na nossa escola os professores vão fazer. Não.
até perto de onde eu moro, tem uma escola de educação infantil que eu fui trabalhar com os professores, todos os professores da escola, uma escola particular de educação infantil. Foi muito válido. Trabalhei em um CMEI na minha cidade, que alguns professores chamaram e foi muito legal, mas eu percebo e eu atendo aqui na clínica vários professores, alguns das redes particulares, muitos das redes públicas que já estão vindo à procura de terapias. E no curso que eu dou de facilitadores de meditação, que é um curso para adultos, considerando que na minha cidade, que a gente fez um presencial o ano passado, teve assim, bastante procura, sabe? Foi um curso muito válido para o autoconhecimento dos professores e para eles levar desta forma como eu levei em sala de aula por alguns anos. E hoje eu tenho esse curso que eu estou dando, esse curso online também, que é um curso de autoconhecimento e para ser facilitador de meditação mesmo. Então é algo assim aleatório. Os professores estão observando, eles gostam e eles procuram por conta própria. Mas de uma instituição em si, todo mundo sabe, a escola sabe que sempre foi assim e vai ser 100% da escola, 90% adaptar ou trazer para a prática, isso ainda não aconteceu, não. Mas eu sou bem feliz com a quantidade de professores me procurando para conhecer e para agregar essa prática no dia a dia. Eu acredito que é uma questão de tempo, ainda mais agora com a questão do Covid-19, onde as pessoas estão com mais tempo para olhar para elas. A meditação surge como uma baita de uma ferramenta para que as pessoas possam se reencontrar, né? E poder se mimar, se restaurar, se refazer. E eu fico muito feliz que mais professores estejam buscando essa ferramenta contigo, na clínica e tudo mais. Porque, de repente, o que eu percebo é que o professor ele foi tão habituado a dar, é como se ele quase não se permitisse receber. E, de repente, a mudança na escola vai acontecer com as crianças, mas se a gente não tocar nos professores, essa mudança vai ser mais difícil e tal. A coisa Sim. talvez não vá funcionar tão bem assim. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você percebe em alguma criança alguma resistência à meditação? Porque as crianças, principalmente assim dessa idade infantil, elas querem brincar, então elas entram tão facilmente. Alguma criança, às vezes, mostra uma certa resistência e não querer entrar, ou elas entram facilmente na brincadeira? As que vêm aqui, elas entram facilmente. Ah, que A bom. resistência que eu percebo em meninos, quando estão entrando na adolescência, eles já não fazem muita questão de meditar. Meninos. E eu tenho mais o meu público aqui, é de meninas mesmo, que gostam mais de vir para a meditação. Os meninos, eles vêm. Não, tem um adolescente que vem e gosta muito, mas é mais as meninas que vêm. E eles vêm na primeira aula, é algo bem mágico, porque eles amam e eles têm vontade de voltar e de voltar. Então, dificilmente eles param por não gostar. Claro que às vezes faz um ano de meditação, que já teve irmãos que fizeram um ano. Aí eles pararam um tempo. E até a mãe me relatou essa semana, ó, eles vão voltar porque eles estão pedindo para voltar. Que Então, maravilha! quando eles sentem o benefício que faz, eles pedem para voltar. Então, aqui eu não tenho resistência. E olha, aqui nem na escola, com alunos de 5 anos eu tinha. Eles me pediam para a gente fazer o relaxamento. Que legal isso, porque esses dias atrás, acho que numa dessas aulas de quarentena, conversando com a mãe, ela falou que as meninas entraram em contato com a professora dava um conteúdo X, que eu não lembro agora, se era matemática, geografia, e essa professora tinha como hábito fazer cerca de 10 minutos de meditação com as crianças para poder entrar no conteúdo. Aí começou a quarentena, ficou um conteúdo online. Aí disse que a professora começou a aula, que aí ela dava só para uma só sala, para várias salas, sei lá, 300 alunos ao mesmo tempo. Aí uma das crianças levantou a mão para fazer uma pergunta e falou: profa, nós estamos com saudade da meditação, não é do conteúdo. Ela falou: então,
esquece o conteúdo. Vamos fazer a meditação, depois a gente volta ao conteúdo. Eu achei muito curioso as crianças pedirem para que ela voltasse, sabe? Então, é uma coisa que realmente funciona e que as crianças sentem falta. E isso é muito legal, começar a fazer essa mudança, né, no ensino. De repente, como você mesmo Sim, falou, 10 minutos diários, gente, o que é isso? É nada, né? Só que isso pode sim. fazer toda a diferença na atenção, a criança fica mais centrada, ela fica mais consciente dela mesma. E ela começa a ter Uhum. muita consciência. Isso com 5 anos é o máximo, é muito legal. E é exatamente isso, eles pedem. Os meus de 5 anos pediam. E assim, eu acho bem relevante a gente falar, Sereno, que, tipo, por a gente ter passado por escola, eu percebo, embora eu estivesse na educação infantil, que eu sentia que era mais leve, mas eu percebo que é tudo muito pesado e não precisa ser pesado o processo de ensino-aprendizagem. Tem que ser algo leve, tem que ser algo gostoso, tem que ser prazeroso para todo mundo. Sabe, hoje eu percebo que eu não estou mais em sala de aula e se tiver um profissional que eu admiro com todas as minhas forças é os professores, porque eles ficam ali entre uma cobrança de sistema com coisas tão desnecessárias e talvez é essa cobrança do sistema desnecessário que acaba afetando muitas vezes a aproximação ali com os alunos de uma forma mais carinhosa, de uma forma mais estar presente realmente com os alunos. Então, as escolas, a gente teria que perceber que não precisa ser algo de sacrifício. E a gente percebe que parece que é um sacrifício ensinar ou preparar a aula, aqueles alunos que não ouvem, mas por que que eles não ouvem? O que é que está acontecendo, né? Uhum. E eu tenho um dos meus filhos, o meu mais novo, ele é muito sensitivo de sentir a energia dos professores. E às vezes ele me fala, mãe, mas ele me olhou com um olhar de raiva. Aí eu falei, filho, às vezes, mãe, só porque eu falei uma coisinha, ele me olhou com um olhar de raiva. Daí eu expliquei para ele, eu falei, filho, na visão nossa de professor, muitas vezes vocês estão todos falando tão alto, e aquilo dá uma angústia. Eu falei, realmente, talvez você foi a válvula de escape para o professor xingar, mas não é algo específico contigo, é com todo o movimento que estava acontecendo na sala. Então, ainda que ele fala, né? Senão, se é outro, uma criança talvez mais tímida, o professor tem algo comigo, e já é algo que bloqueia ali. Então, e os alunos sentem quando o professor está leve, que pode conversar, que pode. Não estou dizendo também que a gente tem que. E é isso, às vezes, a gente acaba sendo confundido quando eu falo bravura com ternura. A gente precisa respeitar os alunos, até porque a gente sabe que tem muitos índigos por aí em sala de aula que ele só vai respeitar o professor se o professor respeitar ele. E às vezes a gente acaba confundindo, eu tenho que ter o meu poder de professor. E eu percebo que isso é algo assim que bloqueia bastante o sistema educacional. Que a gente sim merece ser respeitado, todo mundo merece ser respeitado, assim como o Verdade. professor tem que ser respeitado, os alunos também têm que ser respeitados. Então é algo mútuo e é com leveza que nas escolas isso precisa mudar. Não tem mais como ser diferente, não precisa você é, ter esse entrave de situações assim. E é importante a gente observar isso para o melhor de todo mundo. Sim. E eu percebo que agora, com esse novo normal, pós-Covid, a gente está no meio da pandemia, mas ela vai acabar uma hora, tudo na vida passa, né? Então, a percepção talvez seria até dezembro, que a gente pudesse sair e tal, seja quando for. Mas é importante refletir sobre que educação nós queremos para os nossos filhos, né? Que educação mais inclusiva, onde elas possam perceber essa situação. Porque, por exemplo, uma criança que é mais sensível, se o professor olha com esse olhar de raiva, de repreensão, às vezes ela interpreta como algo pessoal e fala, poxa, não vou mais perguntar, porque ter dúvida aqui não é permitido. E é perguntando que ela vai aprender. E às vezes a pergunta dela é a dúvida de toda a sala, né? Ele é a pessoa que falou. Então é legal buscar novas alternativas. Então uma criança, por exemplo, que
a cada dia, pela manhã ou à tarde, ela tem 10 minutos de meditação, se ela começa a colocar isso no seu sistema, mesmo no final de semana em casa, ela também vai ter aqueles 10 minutinhos de meditação. Então, vai ser uma criança Sim. mais centrada nela. É lógico que vai ser uma criança, vai fazer peraltice, senão não seria criança, né? Mas é importante ter essa situação de uma forma maior. Às vezes eu até fico me perguntando, será que esse monte de diagnóstico de déficit de atenção e não sei o que, não sei o que lá, de repente não é uma visão do professor, da escola, até mesmo do médico, do terapeuta, de que a criança tem que ser quieta, calada, é uma criança adulta, porque toda criança, se é criança mesmo, ela quer brincar, isso faz parte. Isso para a criança, a brincadeira é um aprendizado. Isso é que é legal da gente olhar, né? Ela está brincando e aquela tentativa e erro vai fazer com que ela se fortaleça. Então, de repente, uma meditação como essa de 10 minutos seria mais uma brincadeira, só que uma brincadeira que ela se voltaria para si, né? Ela vai brincar com ela mesma dentro Sim. dela. Então, isso vai favorecer um autoconhecimento e realmente, dessa maneira, nós poderíamos ter um universo bastante diferente. Querida, para a gente concluir, o que é que você diria para os professores, para os diretores, para os pais, ou mesmo para as crianças, para que elas pudessem abrir uma janela na mente para começarem a meditar? Eu diria que a vida é um sopro e que a gente está aqui para ajudar uns aos outros, que o que a gente vai deixar é o nosso amor incondicional, é as boas ações que a gente faz para as pessoas e que a gente leve a vida com mais leveza. E essa leveza a gente encontra com autoconhecimento, com meditação, voltando para dentro, que quando a gente volta para dentro, a gente acaba olhando para as nossas sombras, para as nossas limitações e a gente acaba aceitando. E quando a gente acaba aceitando em nós mesmos, a gente acaba tendo mais compaixão pelo outro. E aí a gente acaba realmente se ajudando e fortalecendo no amor. E assim, automaticamente, é com as nossas crianças. A gente cuidando bem da gente, estando em paz, a gente vai criar as crianças assim também. Então, eu finalizo com isso. E acredito no mundo melhor. Que maravilha. Estamos aqui. Gratidão. Depois que nós vamos publicar o vídeo, você coloca todas as informações do seu curso online, que eu acho que muita gente vai estar interessada agora nesse momento, tá bom? Sim, ótimo, perfeito. Um beijo para Beijo. você. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.